Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Branhas e esta aula, a primeira da disciplina Matrizes e Vetores, é uma introdução aos sistemas de equações lineares. A gente começa com um problema muito antigo. Existem três tipos de milhos. Três pacotes do primeiro, dois do segundo e um terceiro somam 39 unidades de milho. Dois pacotes do primeiro, três pacotes do segundo e um do terceiro somam 34 unidades. E um pacote do primeiro, dois do segundo e 3 do terceiro são 26 unidades. Sabendo que os pacotes do milho do mesmo tipo contêm a mesma quantidade de unidades, quantas unidades de milho contém um pacote de cada tipo? Este problema está num compilado chamado Os 9 Capítulos da Arte da Matemática, original da dinastia Han, de 2000 a.C. a 2020 d.C. na China. Como ele, muitos outros problemas do livro envolvem resolução com sistemas lineares. Para entender o que é um sistema de equações lineares, primeiro precisamos entender o que é uma equação linear. Para isso, vamos dar dois exemplos. Um primeiro exemplo é a equação de uma reta no plano, x mais 3y igual a 7. O segundo exemplo é uma equação de um plano no espaço, x mais 2y menos 2z é igual a 2. Percebam que tanto o primeiro exemplo quanto o segundo exemplo têm características em comum. De um lado da equação, temos termos com um número e uma variável. E essa variável ela tem grau 1. Do outro lado da equação, temos apenas um número, um escalar. Daí a gente pode escrever uma forma geral para qualquer equação linear. A1, x1, mais A2, x2, até AN, xn igual a B, obedecendo a característica de um lado da equação ter termos com um número e uma variável de grau 1 e do outro lado apenas um número. Sendo que do lado que tem as variáveis, pelo menos um dos valores que acompanha ela, dos valores de A, não pode ser nulo, senão vai anular todo o lado e some todas as variáveis. Existe o caso específico das equações lineares homogêneas, quando do lado que tem apenas escalar, esse escalar é nulo, ou seja, zero. Daí essa equação é chamada equação linear homogênea. Alguns exemplos de equações lineares. A primeira equação, meio x, um número e uma variável de grau 1, menos y, um número menos 1 e a variável de grau 1, y, mais 3z, apenas um número e a variável de grau 1, z, é igual a menos 1, apenas um número. No segundo exemplo, x1, número 1, com a variável x1 de grau 1, menos 2x2, o número menos 2 com a variável x2 de grau 1, menos 3x3, o número menos 3 com a variável x3 de grau 1, mais x4, o número 1 com a variável x4 de grau 1, é igual a zero. Apenas um número, zero. Percebam que essa última equação é uma equação homogênea. Alguns exemplos de equações não lineares, ou seja, equações que não têm a característica da forma geral. A primeira equação, percebam que existe um grau 2 na variável y. Isso não pode acontecer numa equação linear. Na segunda equação, temos uma função trigonométrica. Essa relação trigonométrica não pode acontecer numa função linear também. Na terceira equação, temos uma multiplicação entre duas variáveis. Isso também não pode acontecer numa equação linear. E no quarto exemplo, temos uma raiz na primeira variável. Isso também não pode acontecer, pois, lembrando, a raiz quadrada significa uma potência meio. Para formar um sistema de equações lineares, basta agrupar duas ou mais equações lineares. Por exemplo, o sistema com as equações 5x mais y é igual a 3, 2x menos y é igual a 4. Esse sistema tem duas variáveis, x e y, e duas equações. Percebam que os valores de x igual a 1 e y igual a menos 2 é uma solução do sistema, ou de forma mais sucinta, a solução pode ser escrita como
o par ordenado 1 e menos 2. Se a gente substituir o valor de x igual a 1 e y igual a menos 2 na primeira equação, teremos 5 vezes 1, 5, menos 2 dá 3. Na segunda equação, se substituirmos o x por 1, 2 vezes 1, 2, e o y por menos 2, menos 2, mais 2, teremos 2 mais 2 dá 4. Ou seja, o par ordenado 1 e menos 2 atende às duas equações. Observando graficamente os sistemas lineares com duas incógnitas, percebemos as soluções como interseções entre retas. E aí temos três possíveis casos. O primeiro caso, quando as retas são paralelas e distintas, caso em que não há interseção e, consequentemente, não existe solução. O segundo caso, quando as retas intersectam em um único ponto, caso em que o sistema tem exatamente uma solução. O terceiro caso, quando as retas são coincidentes, caso em que existe uma infinidade de pontos de interseção, os pontos da reta comum, e, consequentemente, uma infinidade de soluções. Um sistema é dito consistente se ele possuir pelo menos uma solução. Já um sistema linear é dito inconsistente se não possuir solução. Voltando aos casos dos sistemas lineares com duas variáveis, temos que no primeiro caso, quando as retas são paralelas, esse sistema ele é inconsistente, pois não apresenta nenhuma solução. Já o segundo caso, onde a solução é um único ponto, e o terceiro caso, onde as retas são coincidentes e daí temos infinitas soluções, esses sistemas eles são ditos consistentes. Pegamos um exemplo. X mais y é igual a 4, 3x mais 3y é igual a 6. Multiplicando a primeira equação por menos 3 e somando com a segunda equação, teremos menos 3x mais 3x, ou seja, 0. Menos 3y mais 3y, 0. Menos 12, 4 vezes menos 3, menos 12, mais 6, menos 6. Daí, resultamos em 0 igual a menos 6, que é uma contradição. Ou seja, esse sistema não possui solução, é um sistema inconsistente. Um segundo exemplo, de um caso 2, x menos y igual a 1, 2x mais y igual a 6. Multiplicando a primeira equação por menos 2 e somando com a segunda, temos menos 2 vezes x, menos 2x, mais 2x, 0x. Ou seja, não aparece o termo com x. Menos y vezes menos 2, mais 2y, com mais y, 3y. Menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 6, 4. Da segunda equação, passando o 3 dividindo o 4, temos que o y é igual a 4 terços. Substituindo o valor de y na primeira equação, temos que x é 7 terços. Daí, geometricamente, temos que esse sistema representa duas retas num plano que se interceptam num único ponto. 7 terços, que é o valor de x da solução, 4 terços, que é o valor do y da solução. Um exemplo do terceiro caso. 4x menos 2y é igual a 1, 16x menos 8y é igual a 4. Multiplicando a primeira equação por menos 4 e somando com a segunda, temos menos 4 vezes 4x menos 16x, com mais 16x da segunda, 0x. Menos 2y vezes menos 4, temos 8y, somado com menos 8y, dá 0y. Menos 4 vezes 1 da primeira equação, mais 4 da segunda equação, temos 0. Daí ficamos com 0 igual a 0. Quaisquer valores de x e y que satisfazem a equação 4x menos 2y igual a 1
formam a solução do sistema, pois na segunda linha temos que 0 igual a 0. Isto sempre pode acontecer. Então, apenas a primeira linha do sistema já atende todas as possíveis soluções. Quando o sistema tem infinitas soluções, habitualmente associamos valores a parâmetros com valores arbitrários. No exemplo dado, fazemos y igual a t. E a partir da primeira equação, temos que x é igual a 1/4 mais 1/2 de t. Ou seja, peguei essa primeira equação, isolei o x e passei o 4 dividindo. Assim, temos as equações paramétricas. E, para qualquer valor de t, o par ordenado 1/4 mais meio de t, e t é a solução do sistema. Observem que é possível obter outras equações paramétricas do sistema, mas o conjunto solução seria o mesmo. As equações paramétricas possibilitam formar qualquer solução de um sistema que tem infinitas soluções. Por exemplo, se jogarmos de forma arbitrária t igual a 0, teremos uma solução 1/4 e 0 que atende ao sistema original. Da mesma forma, se jogarmos t igual a 1, substituindo t, teremos 1/4 mais meio, daria 3/4 e t daria 1. Então, para o ordenado 3/4 e 1 também atende ao sistema original. De forma análoga, se t for menos 1, temos a solução menos 1/4 e menos 1, que também atende ao sistema. Para deixar mais claro como que é a solução de um sistema linear com 3 variáveis, onde cada equação linear é a representação de um plano no espaço tridimensional, temos as seguintes possibilidades de soluções do sistema. E aqui estamos trabalhando com o sistema com as variáveis x, y, z, justamente para fazer referência ao espaço R3 que estamos acostumados. Se as três equações representarem planos paralelos, não teremos nenhuma solução no sistema, pois não existe nenhum ponto que seja comum aos três planos. Da mesma forma, se tivermos dois planos paralelos e um outro terceiro plano que corta esses dois planos, até temos ponto de interseção de planos 2 a 2, mas não existe nenhum ponto que é interseção, ou seja, que seja comum aos três planos ao mesmo tempo. De forma análoga, se tivermos três planos que se interceptam 2 a 2, mas sem nenhum ponto de interseção, ou seja, um valor x, y, z em comum entre os três, também não teremos nenhuma solução do sistema. Assim como no exemplo dos três planos paralelos, se dois desses planos forem coincidentes e um paralelo, a gente também não consegue nenhum ponto que atenda às três equações ao mesmo tempo, ou seja, o sistema é inconsistente e não tem nenhuma solução. Quanto ao sistema de equações com três variáveis que sejam consistentes, podemos ter algumas configurações. A primeira é que a interseção entre as três equações, ou seja, entre os três planos, dê apenas um ponto, como na figura. A segunda possibilidade é que a interseção entre as três equações forme uma reta, como na figura. E daí teremos uma infinidade de soluções, que é a própria reta de interseção. Existe outra possibilidade dos planos serem coincidentes. E daí temos ainda infinidade de soluções, e a solução é todo um plano, ou seja, uma das equações do sistema. Podemos ainda ter dois planos coincidentes e um outro plano que, interceptados, formam uma reta. Também teremos aí infinitas soluções, que é a reta de interseção entre os planos coincidentes e o outro plano. Existe uma representação de sistemas lineares que facilita a escrita desse sistema sem que precisamos declarar as variáveis a todo tempo, que são as matrizes aumentadas. Como formamos uma matriz aumentada? Escrevemos a primeira equação na primeira linha da matriz, a segunda equação na segunda linha da matriz, a terceira equação na terceira linha da matriz.
As colunas da matriz vão seguir os valores das variáveis, dos coeficientes da variável, os números que acompanham as variáveis. Então, se a gente tem que a primeira variável é o x, a primeira coluna da matriz vai representar os números que acompanham o x. Se a segunda variável é y, a segunda coluna da matriz vai representar os valores que acompanham y. Se a terceira variável é z, a terceira coluna da matriz vai representar os valores que acompanham z. E, por último, temos os valores que são os escalares que estão do outro lado da equação. Então, por exemplo, o 9, 1 e o 0, que formam a última coluna da matriz. Então, vamos ao exemplo. Na primeira equação, o coeficiente de x é 1. Então, o termo 1, 1 da matriz aumentada é 1. Na primeira equação, o valor que acompanha o y é 1. Então, o termo 1, 2 da matriz aumentada é 1. Na primeira equação, o termo que acompanha o z é 2. Então, o termo 1, 3 da matriz aumentada é 2. Na primeira equação, o escalar é 9. Então, a última coluna da primeira linha da matriz aumentada vai ter o 9. Fazemos isso até chegarmos no penúltimo número, que é o número menos 5, que é o que acompanha o z. Então, vai estar na terceira coluna da terceira linha da matriz aumentada. E o número 0, que é o escalar, que vai estar na última coluna, nesse caso a coluna 4, da terceira equação. Podemos realizar algumas operações elementares com linhas, tanto no sistema linear, quanto em sua matriz aumentada. Não entraremos aqui em tipos ou formas de resoluções de sistemas lineares. Apenas veremos algumas operações que serão úteis para as próximas aulas. A primeira operação que a gente pode fazer no sistema é multiplicar uma equação inteira por uma constante não nula. Por exemplo, nesse sistema, pegamos a primeira equação, x mais y mais 2z igual a 9, e multiplicamos essa equação toda por menos 2, ficando com menos 2x menos 2y menos 4z igual a menos 18. Esses dois sistemas eles são equivalentes. Não muda a solução, não muda as possibilidades de valores de x, y, z que possam haver ser solução. Da mesma forma, se trocarmos duas equações entre si, uma linha por outra, também não teremos mudança na solução do sistema. Então, por exemplo, se a gente trocar a segunda pela terceira linha, continuamos a ter o mesmo sistema, apenas é uma questão de forma. Podemos somar uma constante vezes uma equação a uma outra equação. Ou seja, podemos pegar, por exemplo, duas vezes a primeira linha, a primeira equação, com a segunda linha. Olha no rascunho. Menos duas vezes a primeira linha, teremos x vezes menos 2, menos 2x. Y vezes menos 2, menos 2y. 2z vezes menos 2, menos 4z. 9 vezes menos 2, menos 18. Se a gente somar com a segunda linha, 2x mais 4y menos 3z igual a 1, teremos menos 2x com mais 2x, 0x. Menos 2y com 4y, 2y. Menos 4z com menos 3z, menos 7z. Menos 18 com mais 1, menos 17. Assim, o segundo sistema formado é equivalente ao primeiro sistema. Teremos as mesmas soluções, caso os sistemas sejam resolvidos. Essas são as referências que usamos na aula. Não deixe de estudar e fazer os exercícios. Até a próxima aula.